Aula de ciências hoje do sétimo ano, nós vamos falar sobre pteridófitas. Eu vou pedir que vocês realizem os exercícios versos número 13, questão 12 e questão 21. Esse conteúdo está no capítulo 5 da apostila, página 37 e 38. Então, gente, antes de começar a aula, já fica aqui o pedido da atividade devolutiva número 3, relacionado ao capítulo 5. Eu quero que vocês descrevam as principais características morfológicas, tá, desse grupo dos vegetais, no caso as pteridófitas, e também descreva detalhadamente o seu ciclo reprodutor ou ciclo de vida, como vocês preferirem, que a gente já conversou que ambos os termos estão corretos, ok? Vamos lá então. A gente entrou no grupo dos vegetais, né? Na última aula nós vimos as briófitas e hoje nós vamos ver as pteridófitas. E aí, ao ver briófitas e pteridófitas, nós encerramos o subgrupo, né, dos vegetais terrestres, conhecido como vegetais inferiores, ou mais corretamente, mais tecnicamente, as criptogamas, né? Então, vegetais terrestres são divididos, né, mais uma vez para vocês relembrarem, em vegetais inferiores, ou criptogamas, e vegetais superiores, ou fanerogamas. E aí, dentro das criptogamas e das fanerogamas, nós temos subdivisões. As criptogamas, que são os vegetais inferiores, são as briófitas e pteridófitas, e as fanerogamas, que são os vegetais superiores, são as gimnospermas e as angiospermas. Como que é feita essa classificação? Aleatória? Não. Primeiro, em relação à presença ou ausência de semente. Briófitas e pteridófitas, que são vegetais inferiores, não têm sementes. Já os vegetais superiores, gimnospermas e angiospermas, apresentam sementes. E, obviamente, a questão da linha evolutiva. Primeiro surgiram as briófitas, depois as pteridófitas, depois vieram as gimnospermas e, por último, as angiospermas. Hoje falaremos especificamente das pteridófitas. Algumas características evolutivas das pteridófitas muito importantes. Nós já conseguimos observar nelas estruturas básicas de uma planta, como raiz, caule e folha. Já nas briófitas a gente ainda não tinha isso. Nós tínhamos os filóides, cauloides e rizóides, que eram raízes, folhas e caules primitivos. Já nas pteridófitas já temos raiz, caule e folha. Outra estrutura marcante nas pteridófitas, e aí permite a elas já terem um porte maior, são as presenças de vasos condutores, ou seja, já temos xilema e floema. O que é xilema e floema, professor? São os dois vasos condutores dos vegetais. No caso, os primeiros vegetais a apresentarem são as pteridófitas, porque briófitas não tinham vasos condutores. A água e os nutrientes eram transportados para o corpo do vegetal por difusão simples, o que não permitia a esses organismos terem um porte elevado. Já nas pteridófitas, devido a essa presença de vasos condutores, nós observamos que já conseguimos ter exemplares desse grupo com porte maior, como as samambaias, por exemplo, que é o representante mais conhecido nosso, né? Então, se eles têm vasos condutores, têm maior porte. Mas, professor, eu li que pteridófitas foi o primeiro grupo a conquistar o meio terrestre definitivamente. Por quê? Devido a duas características muito importantes. Eles vão apresentar uma proteção do gameta masculino e feminino. Eles conseguem proteger o arquegônio. O que é arquegônio? É a estrutura que vai armazenar o gameta feminino e masculino dos vegetais, ok? Se eu tenho essa proteção, o que eu tenho? Eu consigo evitar a desidratação. Outra característica importante, a proteção do zigoto nas fases iniciais de desenvolvimento. Ou seja, eu não necessito mais dar água para que ele não desidrate. Eu consigo proteger esse indivíduo, tá? Porém, as pteridófitas ainda necessitam da água para se reproduzir, porque o gameta masculino apresenta uma característica que depende da água. E nós vamos ver essa característica agora, já que vamos falar do sistema reprodutor desse grupo. Mas antes de entrarmos no sistema reprodutor
principal desse grupo, é importante a gente citar que as pteridófitas elas conseguem também se reproduzir de forma assexuada, sem troca de gameta. Como? Por brotamento. É a forma mais comum de reprodução desse grupo? Não. A forma mais comum, de longe, é a forma sexuada com troca de gameta, ok? Vamos então descrever, tentar resumir da melhor forma essa reprodução, esse ciclo reprodutor das pteridófitas quando a gente fala de reprodução sexuada. As pteridófitas elas não têm semente, assim como as briófitas. Porém, elas embaixo da folha delas, elas vão ter umas manchinhas pretas, manchinhas estas que só aparecem na época da reprodução do vegetal, não é sempre. E essas manchinhas são denominadas de soros, tá? Quem tem samambaia em casa, repara que em determinados períodos do ano, essas samambaias embaixo da folha ficam com umas bolinhas pretas, umas manchinhas. Isso são os soros. Dentro desses soros são produzidos os esporos, tá? Esses esporos só são produzidos quando esses soros estão maduros para a reprodução, tá? E aí, dentro do soro, se reproduz os esporos, vai ter a produção de esporos. Esses esporos, ao amadurecerem, chegarem em maturidade sexual, eles são liberados de dentro dos soros e vão cair em um solo úmido. Professor, como assim vão cair? Quando eu digo vão cair, eles precisam cair em um solo úmido. Caso eles não caiam em um solo úmido, eles não conseguem germinar. Tá? Então eles vão cair em solo úmido e vão germinar, dando origem a uma planta denominada de protalo. Tá? E uma característica dessa plantinha denominada de protalo, na verdade ela nem é uma planta, né? Ela é uma estrutura muito semelhante a uma planta fininha, denominada de protalo. E esse protalo ele é hermafrodita, ele vai possuir os dois sexos. Tá? E aí que entra a questão daquela característica do gameta masculino que depende da água. E aí, como ela tem os dois sexos, ela vai ter os dois gametas reprodutivos, o gameta feminino e o gameta masculino. Qual é o gameta feminino dos vegetais? Oosfera. Qual é o gameta masculino dos vegetais? Anterozoide. Tá? O anterozoide, o gameta masculino dos vegetais, ele é flagelado, ele apresenta flagelos e ele consegue se locomover na água devido a esse flagelo. Então essa característica é o que permite que o flagelo masculino, que o gameta masculino consiga chegar até o gameta feminino. Os gametas femininos, né, a oosfera, vai estar localizada lá na pontinha do protalo. E o gameta masculino vai nadar, literalmente, né, com esses flagelos até o gameta feminino e aí vai ocorrer a fecundação. Ao ocorrer a fecundação, tem o que? A origem de um zigoto. Esse zigoto vai se desenvolver, originando um embrião que no futuro, né, se tiver as condições adequadas ambientais, vai originar uma planta com raiz, caule e folha, originando assim uma nova pteridófita, ok? Galera, faz o resumo. Mais uma vez, obrigado. Até semana que vem.